O Solar de Apolo. Psicografado por Zilda Gama. Espírito Victor Hugo. Primeira parte. O Solar de Apolo. Livro 1. O Solar de Apolo. Convido-te, amável leitor, a participares comigo de uma incursão no passado. Volvamos às páginas da história e remontemos ao século III da nossa era. Detendo-nos no longínquo ano de 195, vamos encontrar na Grécia um rico proprietário de terras chamado Plotino Isocrates, homem de 42 anos. Vivia ele em seu castelo, situado nas vizinhanças de Sicyone, pequena cidade no Peloponeso, às margens do Golfo de Corinto. Em sua juventude seguira a carreira das armas, mas, tendo casado moço ainda, resolveu dar baixa do serviço ativo, para dedicar-se exclusivamente à família, e foi residir com os seus numa vasta propriedade que lhe advinhara por herança, de seu pai, não longe de Corinto e de Atenas. Chamava-se o imóvel solar de Minerva e ficava situado em região acidentada, mas de grande beleza panorâmica. A esse tempo, a erosão ainda não transformara as montanhas helênicas em desertos e, de longe, o verde profundo das oliveiras e dos loureiros confundia-se com o colorido ameno dos bosques naturais, onde o leão, hoje extinto, caçava javalis e infundia terror aos camponeses. Nessa época, o cristianismo, já assaz difundido, era tolerado nas províncias do Império Romano, de que a Grécia fazia parte. O culto dos deuses, todavia, era a religião principal e só foi abolido mais tarde, em consequência de um edito de Justiniano. Os santuários de Delfos e Eleusis, onde se praticava o mediunismo, então chamado profetismo, de profeta, falar outrem, gozavam de gerais favores, sendo muito procurados os seus oráculos. Não eram raras as pessoas que praticavam as duas religiões e recorriam tanto aos bispos como às pitonisas. Foi somente no século seguinte que o cristianismo se tornou a religião oficial e o culto dos deuses abolido. Aliando-se aos imperadores, de cujos banquetes passou a participar, o alto clero romano em pouco tempo abandonou o nome de Igreja Cristã para adotar o de Igreja Católica, embora continuasse a utilizar o nome e a figura de Cristo. Não demorou muito e a Igreja conseguiu que fosse proibido o ensino da filosofia e da mitologia. As escolas de Atenas, onde licionavam os neoplatônicos, foram então fechadas, juntamente com todos os santuários pagãos, e uma noite pesada desceu sobre o mundo, a qual ficou sendo conhecida como a Idade Média, ou a Noite de 1000 anos. Havia quase 20 anos que Plotino Isocrates e família residia no seu feudo. Seu temperamento pertinaz e autoritário levava-o a obter êxito nas tarefas que empreendia, de modo que sua presença impulsionou grandemente o progresso daquelas terras. O ex-militar guardara da antiga profissão o porte ereto e o desembaraço do homem acostumado a mandar. Atingira a plena maturidade só agora as primeiras cãs revelavam-lhe que se aproximava a velhice. A despeito da sua natureza voluntariosa, Plotino Isocrates era inclinado à bondade e ao perdão, e assim frequentemente se encontravam em choque, na sua consciência, os seus sentimentos e as medidas de rigor que se julgava obrigado a adotar. Imérita Condilais, esposa de Plotino, fora jovem de notável beleza. Abeirava-se dos 36 anos, conservando porém a pureza de linhas que na adolescência a tornara conhecida em Atenas. Vivia para os dois filhos, Anália e Samuel, aquela com 18 e este com 17 anos. A primeira década da vida conjugal decorrera relativamente feliz. Ultimamente, porém, os desentendimentos entre os esposos eram mais frequentes, devido em parte ao gênio ciumento de Plotino, que não permitia que sua esposa se afastasse de casa a não ser em sua companhia. A situação agravara-se desde que viera fixar residência nas imediações, um antigo companheiro de armas de Plotino, chamado Argo Zenóbio, que também aspirara a mão de Emérita. Argos, pouco mais moço que Plotino, era totalmente diferente deste, que se diria talhado para a vida familiar. Amava aquele aventura e a vida social, em aras das quais havia sacrificado a vida despreocupada que levava na residência paterna, vizinha da de Plotino. Durante muitos anos esteve desaparecido, somente regressando quando seus pais morreram para tomar posse do imóvel que lhe coubera por herança. Sua volta repentina causou justificada preocupação em Plotino, pois este não ignorava que as aspirações de Zenóbio haviam sido correspondidas por Emérita,
só não resultando em casamento por motivos independentes da vontade de ambos. Efetivamente, Argus Zenóbio era uma figura de bela aparência, alto, desenvolto e simpático no falar. Teria agora 40 anos, mas continuava alegre, conversador, risonho, amando o vinho, o jogo e as mulheres, com as quais se mostrava liberal. Fora seu tempo considerado um dos melhores partidos para as moças casadoras de Atenas e de Corinto, sendo bem recebido em todas as rodas. Sua popularidade crescera com a vitória obtida nos Jogos Istímicos, quando na idade de 20 anos arremessara o martelo à distância de meio estádio, derrotando os melhores atletas de toda a península. Aos 21 anos, após brilhante curso na escola de armas, ingressou no exército como comandante de um corpo de lanceiros. Depois, de algumas campanhas, e não podendo se esquecer da formosa Emérita, resolveu casar-se, mas, demorando-se em ação contra os remanescentes de uma tribo rebelde, ao voltar já encontrou casada com seu amigo e camarada Isocrates Plotino. Regressou então à caserna e os combates, mais temerário que nunca, tendo sido ferido várias vezes, algumas com gravidade. Entediando-se por fim da vida militar, pediu licença por prazo indeterminado, saindo a correr mundo. Seu valor, atestado por inúmeras cicatrizes, sua inteligência, cultura e variada aptidão, abriam-lhe todas as portas e ela pôde percorrer sem dificuldade todos os países que encontrava em seu caminho. Chegando ao Império de Nipango, além do qual só se avistava o mar sem fim, de onde surgia o sol, travou amizade com alguns samurais, cujo idioma, ao qual curiosamente faltava a letra I, facilmente aprendeu. Após alguns anos de permanência entre aquele povo exótico, e chegando-lhe notícias da morte de Zenon e da ascensão de Anastácio, seu amigo, ao trono da Grécia, associou-se a alguns mercadores e armando poderosa frota, para enfrentar os piratas que infestavam os mares, regressou do Oriente carregado de sedas, pérolas e especiarias, que vendeu em Alexandria com lucro fabuloso. De volta à pátria, sentiu-se atraído pela agricultura, decidindo-se a residir no solar dos seus avoengos, limítrofe de Plotínio. Secretamente porém, seu desejo era rever Emérita, cuja lembrança não lhe saía da memória. Oficialmente, as relações entre os dois vizinhos eram as melhores possíveis, embora ambos adivinhassem que algo se interpunha entre eles. Plotino particularmente, conhecendo a audácia do seu antigo camarada, sentia-se inquieto e suspicaz ao meditar no celibato de Argos, pensando sempre se entre as suas causas não estaria o amor por Emérita. Na sua imaginação, desfilavam todas as possíveis consequências do regresso do rival. E meditava na sorte dos seus filhos se alguma tragédia se verificasse. Anália e Samuel eram duas almas nobilíssimas e amorosas que os deuses da fortuna haviam ligado ao seu coração de pai. Não se diriam crianças, pois, mesmo nos verdes anos, demonstravam tanta sensatez e compreensão, que Plotino e Emérita muitas vezes se guiavam pelas opiniões dos filhos. A educação de ambos fora esmerada e abrangia o canto, a poesia e a música, para cujo fim Plotino contratara competentes e idôneos professores. Em consequência, os convites para os raros saraus do castelo eram muito apreciados pelos moradores da idade, cuja única distração à noite era ouvir os menestréis com suas bandolas, e eles nem sempre apareciam naquelas cercanias. Se bem que invejada pela maioria das mulheres de suas relações, Emérita não se resignava à vida reclusa, própria dos solares medievais. Culta e bela, apreciava as relações sociais e desejaria estender seu círculo de amizades. Plotino, todavia, não lhe permitia visitar os parentes nem conversar com estranhos, a não ser em sua companhia, e como raramente fizesse visitas, a nossa castelã se sentia isolada e triste. Uma tarde, ficando sós à mesa, após o jantar, servido em amplo e florido salão, Emérita se dirige ao consorte dizendo-lhe com inflexão de voz suave e melancólica: Plotino, embora eu viva em um ambiente de sinceras afeições, cercada pelo teu carinho e pelo amor dos nossos filhos, sinto como um vácuo na minha existência. Nada me falta, materialmente, mas às vezes invade-me uma intensa nostalgia e parece-me estar encerrada num cárcere, dourado é verdade, mas sem liberdade. Gostaria de viver em sociedade, assistir a festas e reuniões, trocar ideias. Vocês, homens, podem passar os dias calados,
entretidos com questões de filosofia, cujo alcance e utilidade nos escapam. Porém, nós, mulheres, precisamos nos ocupar de coisas mais práticas e para isso não é preciso perder longas horas meditando. Importa mais ter com quem conversar. Se permanecesses sempre a meu lado, eu não me sentiria tão isolada, mas frequentemente te ausentas e eu passo as horas apreensiva, sem poder me distrair, afastada de todos os meus parentes e das minhas amigas. Emérita suspirou e calou-se. Plotino respondeu. Compreendo o que queres dizer. Foste criada em Atenas, em convivência com pessoas cultas e inteligentes e não te resignas a viver no meio de camponeses, que só sabem falar do tempo e das colheitas. Deves convir, no entanto, que a vida não pode se constituir apenas de prazeres e diversões. No transcurso da nossa existência atravessamos 3 períodos distintos: infância, adolescência e maturidade. Em cada um deles pensamos de maneira diversa e temos preocupações diferentes. A época dos folguedos termina com a adolescência. Ao constituir um lar, o homem e a mulher entram na maturidade. Vivem não já para si, ou para realizar os próprios sonhos, mas para os filhos. O casamento é o fim do sonho, quer matando-o, quer tornando-o realidade. Feliz aquele que torna o sonho realidade. Mais feliz quem faz da realidade um sonho, trabalhando com heroísmo e abnegação em prol do seu ideal. E haverá mais nobre ideal do que criar e educar os filhos, incutindo-lhes bons hábitos e fazendo deles, por seu turno, pais e mães exemplares? Esta é a fase em que nos encontramos, Emérita. É a fase dos encargos penosos, das responsabilidades, dos sacrifícios, das lutas e sublimidades ignoradas. Precisamos renunciar aos prazeres mundanos e voltar-nos incansavelmente ao trabalho. Não vês que a própria natureza indica essa missão aos pais, dando-lhes nesse período maior robustez física? Agradeçamos aos deuses o muito que nos têm dado, poupando-nos a vida no meio de tantas guerras, enfermidades e perigos e permitindo-nos criar os filhos da nossa carne e da nossa alma entre a abundância e o conforto. Quantos trabalham mais do que nós e vivem miseravelmente, em meio às maiores privações? Se é certo que a filosofia ainda não explicou satisfatoriamente o problema da origem da vida, a finalidade da nossa existência me parece clara: trabalhar, progredir, física e espiritualmente. Após haver refletido maduramente sobre a desigualdade dos seres e o sofrimento dos inocentes, penso que a razão está com os egípcios e os hindus, que atribuem essas diferenças ao mérito dos indivíduos em anterior encarnação. Esse pensamento também goza da simpatia dos nossos maiores filósofos. Meu professor era partidário da teoria reencarnacionista e sustentava que a palingenesia devia ser entendida como nova vida na Terra e não no Empíreo. Não fazemos jus ainda a habitar entre os imortais. Cuidado, pois, Emérita, para não seres castigada pela tua ingratidão e obrigada a reencarnar sob as vestes de uma serva ou de uma escrava. Um rápido sorriso emoldurou o rosto formoso da interpelada e ela ponderou: não precisas fazer ironias, Plotino. Não me queixo da sorte, mas acho que tenho o direito de procurar melhorá-la. Ademais, creio não ter proferido nenhuma heresia, pois uns preferem a vida rural, outros optam pela citadina. Estou entre estes. Muitos castelões possuem casas na cidade, onde passam o inverno ou se hospedam quando vão fazer compras, rever parentes ou simplesmente descansar. Por que não poderíamos nós fazer o mesmo? Corinto dista menos de meia jornada deste solar. Por outro lado, saindo-se daqui de manhã, pode-se chegar a Atenas antes de anoitecer. Portanto, não seria preciso delegares a terceiros a administração desta propriedade. Além disso, Anália está em idade de casar e seria cruel privá-la de escolher noivo entre as classes cultas. Samuel também, apesar dos bons professores, está um perfeito campônio, tímido e calado. Emérita escondeu o rosto com as mãos e pôs-se a soluçar. Plotino, imerso em profundas cogitações, manteve-se silencioso. A esposa prosseguiu. Tu achas que a mulher que se casa deve se tornar prisioneira do próprio lar, sem outras aspirações que as de ser escrava do marido e dos filhos? Plotino, que a princípio se sentiu tocado com as lágrimas da esposa, respondeu com energia. Classificas de escravidão a vida que levas em minha companhia e os sacrifícios que fazes em favor dos nossos filhos.
Bem vejo que não me amas e que a felicidade dos teus filhos está em segundo lugar na ordem das tuas preocupações. Sentes-te ainda atraída por divertimentos já impróprios da tua idade. Rodeada de atenções e do amor daqueles que exporiam a vida para salvar-te, ficas enfadada e suspiras pelas falsas amizades dos salões. Ignoras acaso a corrupção que lavra nas cidades? Não vês que uma noite de encantamento, entre risos e danças, vinhos e música, prepara, às vezes, dias de lágrimas? Confundindo a felicidade com o prazer, por ignorarem que aquele é um estado da alma e este uma sensação passageira, muitos têm trocado a paz de espírito pelo prazer do corpo, e tarde reconhecem que saíram perdendo. Feliz é aquele que, com o corpo chagado, tem a consciência tranquila e sente que cumpriu o seu dever. Estou inteiramente de acordo com Ariston, o grande filósofo de Keio, cujos ensinamentos infelizmente não gozam da popularidade que merecem. Ele prova irretorquivelmente que a felicidade só pode ser encontrada na virtude e nunca no prazer. Infelizmente, a trégua que Roma impôs às nossas discórdias internas está nos custando cara demais. Atualmente, a caça ao gozo é a lei do romano e está se tornando também a nossa. Os deuses são desprezados e as nossas mais santas festividades, como a comemoração da vinda de Baco à terra, e as saturnais, degeneram em regabofes abjetos, indignos de serem descritos. Tu viste que aqui mesmo na festa da vindima, tivemos que restringir a distribuição de vinho porque as bancarrotas, a pretexto de exprimirem o seu júbilo, se entregavam a excessos de toda a ordem. Quantas mães, após participarem de tais festividades, abandonam os seus lares para seguir algum aventureiro, cujas promessas valem tanto quanto eles mesmos e que as abandonam na primeira esquina? Não. Emérita. Uma verdadeira esposa e mãe não troca modesto lar, onde vivem os seres que a amam, para divertir-se na companhia de pessoas levianas e irresponsáveis. Que ventura maior haverá para um coração materno do que permanecer no pequeno reino em que é rainha de outros corações amantes? Que glória é maior para uma senhora honesta do que abandonar os festejos mundanos para dedicar-se à sua família, ajoelhada à beira de um leito onde um filho dorme ou geme enfermo, entoando uma canção ou uma prece? Não há prazeres que cedam aos do sacrifício poliente amado. Uma carícia infantil é recompensa bastante para a verdadeira mãe e paga com juros todos os sofrimentos passados. Mas eu já me sacrifiquei por muitos anos, Plotino. Enquanto os nossos queridos filhos eram pequenos, nunca hesitei em me imolar, mas agora a situação é de ver-se não mais razão para permanecer neste isolamento atroz. Tu vais frequentemente à cidade, revês amigos, conversas com estranhos, mas eu nem assisto e vou. Não permites que se contratem jograis e se não fosse a companhia das esposas dos professores, creio que eu já teria enlouquecido nesta solidão. Plotino ouviu-a consternado. As ideias expostas por Emérita espantavam-no. Nunca supusera tão leviano e infantil. Um mundo desabava no seu interior. Após alguns instantes de silêncio murmurou: tuas palavras são para mim uma revelação. Preciso meditar na extensão delas. Amanhã te darei a minha decisão. Emérita acrescentou: não sou eu apenas que penso desta maneira. Anália e Samuel também desejariam tomar parte em folguedos sociais, como um derivativo para as fadigas do estudo e a reclusão deste solar. Se não se queixam é para não magoar-nos, mas a juventude pede alegria e distrações. Não sou do teu parecer, respondeu Plotino com veemência. Não me consta que eles desejem participar das alegrias mundanas, antes dão-se por contentes com o conforto e o carinho que lhes são proporcionados aqui. Acho muito condenável o hábito assaz difundido de se permitir aos jovens frequentarem bailes e festividades ruidosas, cujo único objetivo é o gozo material. O espírito nada tem a lucrar com a excitação dos sentidos causada pelos contatos de jovens de sexo diferente e sei de muitos que contraíram graves enfermidades ao se retirarem de tais festas. Mas não te lembras de que já desfrutaste a juventude, sem os resultados nefastos que hoje receias? Justamente por isso. Falo por experiência própria. Conheço os riscos a que estão sujeitas as moças inexperientes, pois muitos jovens não têm escrúpulos e abusam das oportunidades que se lhes oferece para seduzi-las. Quantos amigos meus, confundindo o amor com a licença, faltavam com o respeito devido às namoradas e se vangloriavam da prática de atos que os degradavam.
Querias então que não houvesse nenhum entretenimento social? Só vês o lado mal das coisas. Para ti todas as festas são pecaminosas. Nem os deuses podem preencher os teus padrões de virtude. A ser como desejas, todos passariam a vida encarcerados em seu próprio lar, como se vivessem em estado de luto permanente. Não. O abuso não tolhe o uso. Aprovo as festas familiares rigorosamente selecionadas e mesmo os festejos públicos com que a nação possa celebrar os seus triunfos e suas glórias. Mas desaprovo as grandes reuniões, onde se forjam idílios insensatos e a ruína de lares venturosos. Intimidades só se permitem aos íntimos. Acho muito mais agradáveis os pequenos conviscotes, onde todos se conhecem e se estimam, porque seus pais também foram amigos. Neles reina a cordialidade, o júbilo, a naturalidade, o respeito, o único ambiente em que pode surgir o verdadeiro amor. Foi num meio assim que te conheci, namorei e pedi em casamento. Surpreende-me portanto tua nova concepção do que é correto. O que é direito apenas em parte, para mim é meado por inteiro. Não posso admitir que os consortes, cujas responsabilidades não lhes consentem o menor desvio no cumprimento do seu dever de pais, deixem os seus entezinhos queridos entregues a fâmulos inconscientes. Quantas desditas há tem tido erigem no descaso das mães. Os irracionais revelam maior compreensão do que certos pais e não abandonam um momento sequer seus filhotes indefesos. Acumula remorsos quem troca o dever pelo prazer. A mãe digna desse nome não pode mais pensar em futilidades, nem em diversões e gozos, longe de seu lar. Mas, Plotino, nossos filhos já estão crescidos, não necessitam mais de vigilância nem desse excesso de carinho, que só tem cabimento na infância. Alguma vez me achaste em falta para com a minha obrigação? Há quase 20 anos que só vivo para eles, não pensando senão neles, aceitando resignada este encarceramento cruel, e o louvor que me reservas é esta humilhante reprimenda. Quem te ouvisse falar, diria que eu sou uma mãe desnaturada e que não tenho noção do meu dever. Emérita levantou-se agitada, com os olhos marejados de pranto. Isócrates redarguiu. Enganas-te ainda. Nossos filhos estão numa idade em que seus atos têm influência decisiva nos seus destinos. Mais do que nunca precisam eles do nosso desvelo e assistência. Precisamos dar-lhes exemplos salutares pois que eles têm os olhos voltados para os que lhes deram a vida. A infância reclama auxílio material, a juventude exige também espiritual. A falta de um conselho oportuno, de uma justa intervenção materna, tem levado muitas moças a não enamorarem de indivíduos que depois as levam à perdição e até à morte. Emérita não se deu por vencida. Vendo que seus argumentos não demoviam o esposo das suas concepções, resolveu apelar para o seu sentimento, pois o coração tem razões que a razão desconhece. Foi assim que, sentando-se novamente, segurou a mão do esposo e disse-lhe em tom de voz terno e melancólico: Plotino, se soubesses o que significa para uma mulher viver 19 anos segregada, sem amigas, sem parentes, sem uma confidente com quem conversar de igual para igual, sem ir a teatros, sem assistir a jogos, vendo e revendo todos os dias as mesmas fisionomias, ouvindo pela 100ª vez a mesma história, certamente serias mais indulgente para comigo. Não me julgues mal, meu querido. Não quero demover-te dos teus princípios retilíneos, que são também os meus. Apenas, sinto-me cansada, exausta, nervosa e preciso me distrair um pouco, sair, rever o mundo. Falei em festas mas não faço questão de frequentá-las. Basta-me ir uma ou outra vez ao teatro ou a um concerto. Quando eu ficar bem voltarei ao solar de Minerva. Concedes. Mas o antigo guerreiro, espicaçado pelo ciúme, era insensível a todas as formas de persuasão e respondeu inflexível. Não precisas mais fingir, Emérita. Por tuas palavras, tarde conheço os teus verdadeiros sentimentos. Via-te resignada e nobre, com a aparência de quem está satisfeita com a sorte que lhe coube. A mulher que ama o seu esposo e seus filhos, sente-se feliz só na companhia deles. Somente agora percebo que possui o teu corpo, mas não o teu coração, que está longe de mim. No entanto, fiz tudo quanto estava ao meu alcance para tornar-te ditosa. Minha preocupação de todos os instantes desde que nos casamos, tem sido aumentar o conforto desse lar,
velando para que nada lhe falte material ou moralmente. Escravo prazeroso do amor que te dediquei, tenho vivido exclusivamente para ti e os filhos que me deste. Abandonei a carreira das armas para estar mais tempo ao teu lado. Recusei os cargos públicos que me ofereceram para não ter outras preocupações que não fossem as da tua felicidade. Grande engano meu. Só hoje compreendo quantas censuras havia em teu íntimo contra mim. Mas, se não me amavas, por que me aceitaste como esposo? Não eras obrigada a unir-te com quem te desagradava. Se eu fosse dado às tronices e loucuras, talvez me amasses. Tenho visto mulheres suspirarem por quem as abandona, adorarem a maridos que nada lhes dão a não maus tratos, tanto mais fiéis quanto mais traídos. Como não me vês jogando, bebendo ou me divertindo fora de casa, não me dás valor. Aceitaste os encargos do lar como um castigo, mas a vida que te agradava era dos salões, onde reina a hipocrisia e ostentação, a vaidade e a corrupção. Imérita Condilaquis ficou alarmada. Seus grandes olhos tristes fitavam o esposo com espanto. Plotino, como pode ser injusto a esse ponto? Não envenenes o sentido das palavras que eu profiro. Tomemos nossos filhos por desempatadores desta questão e verás que a tua acrimonia não tem razão de ser. Amo-te como sempre, meu querido. Não suspeites mal onde ele não existe. Não me faças sofrer mais do que eu já tenho sofrido. Emérita inclinou a cabeça sobre a mesa e desatou em choro convulso. Plotino retrucou. Ou as palavras mudaram de significado ou eu perdi o senso. Dizes que a tua vida é um colar de sofrimento, que te sentes como uma escrava e prisioneira e não queres que eu me veja na posição de algoz a supliciar-te implacavelmente. Manifestas o desejo de frequentar festividades mundanas, justamente unidade em que tais atos perdem o interesse, e queres que eu te dê razão? Onde estão teus tormentos? A qual pedido teu deixei de atender? Referes-te aos jograis. Então pretenderias que eu desse ingresso em nosso lar a esses vádios, apenas para ouvi-los contar anedotas ou dizer graçolas? Falas em ir morar em Corinto como se ignorasses a corrupção que lavra nessa cidade, ponto de ter se tornado proverbial a riqueza dos seus lupanares, e pretendes que eu te leve para lá? Declaras que os anos que viveste em minha companhia, velando pelos seres amigos que te rodeavam solícitos, foram anos de sacrifício, e queres que eu me julgue amado? Para todas as distrações são criminosas. Como prescindes de divertimentos, pensas que todos podem fazer o mesmo. Pois eu te digo que gosto de reuniões sociais e não vejo nenhum mal nisso. Gosto de conversar, rir, folgar. Nada me pesa na consciência para viver acabrunhada. Que queres dizer com isso? Como deverei interpretar as tuas palavras, se as reuniões familiares que realizamos neste castelo de vez em quando, e em que há danças e recitativos, músicas e narrações, são para ti como se não existissem? Imérita, a sabedoria ensina que a aventura terrena só pode ser conquistada com sacrifícios, com desvelos e com austero cumprimento de todos os deveres morais. Uma coisa é certa, e o exame atento da natureza o revela: o objetivo da vida não é o gozo material mas sim o aperfeiçoamento espiritual. Através da luta pela vida, Deus aperfeiçoa as formas e desenvolve o espírito, tendo em vista uma beleza cada vez maior e mais completa. Ao gozo que nos degrada é preferível um sofrimento que fortifica. Nossos maiores filósofos sustentaram essa tese após longos estudos e observações, confirmando-se assim quanto ensinara Orfeu, o grande e divino Filho de Deus que entre nós habitou. Considerando a semelhança de sua doutrina com a do famoso Cristo Jesus, que estou estudando ultimamente, convenci-me que foi o próprio Orfeu quem renasceu entre os judeus, pois um simples carpinteiro não poderia praticar os milagres que dele se contam. Só o rigoroso e inflexível cumprimento do dever nos abrirá as portas das mansões onde residem os imortais e eu estou decidido a alcançar essa graça. Libertos de todas as fraquezas terrenas, faremos jus aos paramos celestiais. Não tentes, pois, dissuadir-me de seguir o meu caminho nem esperes que eu te ajude a errar. Achas errado cultivarmos as relações sociais depois de consorciados? Devemos afastar-nos da convivência dos seres amigos e da sociedade, como se fôramos condenados à prisão. Devemos afastar-nos do que nos desvia da virtude e a sociedade moderna está por demais corrompida para que possamos conviver com ela sem nos contaminarmos.
Jamais oferecerei minha filha nas feiras de vaidades. Quem quer uma esposa virtuosa vai procurá-la numa família virtuosa e não em centros de prazer. O segredo da resistência dos judeus a todas as tentativas de extermínio tem sido o culto da família. Não há júbilo maior do que dos lares virtuosos, onde o respeito e o amor geram a simplicidade e a cordura, a modéstia e a paciência, a paz, enfim. Pensas que as festas aliviam os nervos? Não há criatura mais nervosa do que a mulher que se prepara para uma festa ou regressa dela. De várias sei que mandavam supliciar as suas servas porque a túnica não lhes caía bem, ou porque o penteado demorava. Pelo que expões, a mulher que casa deve dizer adeus ao mundo e à sociedade e levar uma vida que pouca diferença fez da existência das sacerdotisas. Sim, desde que haja necessidade. A maternidade é um sacerdócio, e talvez o mais sagrado que existe, porque é conferido pelo próprio Deus Supremo. Assim foi, é e será a consumação dos séculos. Sublinhado por essa teoria, Plotino, os casamentos vão rarear, pois nem todas as criaturas humanas nasceram com vocação para o claustro. Tanto melhor para a humanidade por vindoura, pois as jovens que se aliarem aos que lhes consagrarem afeto, educarão os filhos em sãos princípios. Mas não penses que possam os homens furtar-se às leis da natureza. O casamento é uma delas. Outra lei é a da justiça, segundo a qual os atos maus produzem maus resultados. O sofrimento aguarda os que se desviarem da reta senda do dever. Ora, se podemos escolher entre o bem e o mal, por que optaremos pelo mal, que acarreta a dor e a desgraça? Há alguns que aprendem de boa vontade, outros que só o fazem constrangidos pelos castigos. A quem devemos imitar? Futuramente os pais relapsos serão julgados pelos tribunais terrenos, com severidade. Casar-se com a preocupação exclusiva de melhor gozar a vida, abandonando ao acaso os entezinhos que concebeu, constitui um crime nefando, que deveria ser punido com rigor pelas leis sociais. Infelizmente a maioria dos homens acha maior prazer no vício do que na virtude. Imperfeitos que são, por vontade própria, desculpam-se alegando que assim nasceram e acusam Deus de não os ter criado perfeitos, como se Deus os obrigasse a praticar o mal. O mal sempre há de gerar o mal para castigo dos maus. Habitamos o mundo que merecemos e se fôssemos transportados para um mundo de seres imaculados e perfeitos, sentir-nos-íamos envergonhados e constrangidos como mendigos introduzidos numa sala onde se realiza um banquete. Esta é a verdade. Emérita. Aproveitemos, pois, a nossa rápida passagem pela face do planeta para burilar nossa personalidade, a fim de que o nosso espírito possa gozar da felicidade reservada aos eleitos. Nesse momento entrou a Anália, que se acercou dos pais e, beijando-os carinhosamente. Vejo que a despeito dos longos serões, assunto não vos falta. Isto é sinal de que os anos passam, mas papai e mamãe continuam enamorados. Como é agradável vê-los assim unidos como dois pombinhos. Os dois melhores pais do mundo. E assim falando, acariciava os cabelos de Plotino e Emérita, revelando pelo tom de voz os tesouros de ternura do seu coração. Seus longos cabelos anelados caíam-lhe graciosamente pelas espáduas, emoldurando um rosto de rara beleza. A harmonia existente entre a perfeição das formas e a superioridade do espírito que se adivinhava, atraía a atenção de quem a contemplava. A presença da jovem serenou a disputa entre os cônjuges, que acolheram satisfeitos suas palavras joviais. O seguir, deu entrada no salão, um simpático adolescente, cujos moldos calmos revelavam maturidade espiritual. Aproximou-se dos pais a quem abraçou, e sentou-se sem dizer palavra. Fez-se um instante de silêncio, que o jovem interrompeu, dizendo: Se é segredo que faláveis, eu me retiro. Não, filho, respondeu Plotino. Pelo contrário, foi bom chegares, porque se tornava necessária a tua presença. Alguma preocupação, meu pai? Sim, meu filho. É um assunto importante, que interessa a nós todos, porque as suas consequências são incalculáveis. Que dissestes, paizinho? Interpelou a donzela, acercando-se do progenitor e fitando interrogativamente a mãe emudecida. Prestai atenção ao que vou perguntar e respondei-me com inteira lealdade. Já pensastes em abandonar este solar, por achá-lo enfadonho e sem atrativos? Nunca. Responderam os dois jovens a uma voz.
Plotino olhou significativamente para Emérita, que se mantinha silenciosa, agastada com o rumo que o esposo imprimia aos acontecimentos. Samuel prosseguiu. Por que não estaríamos satisfeitos, se aqui se acha tudo quanto amamos na vida, nossos queridos e bondosos pais? Convosco desejamos prosseguir enquanto nos quiserdes em vossa companhia, pois não saberíamos viver sem a vossa afeição e os vossos carinhos. Por que nos perguntais isso? Não vedes a alegria que sentimos ao vosso lado? Duvidais do nosso amor, queridos pais? Inquiriu Anália com os olhos cintilantes. Eu vos agradeço a sincera confissão, meus filhos adorados. Vossas palavras me recompensam de tudo quanto tenho sofrido por vós. Tudo tenho feito e continuarei a unir para tornar-vos venturosos. Vossas palavras me cumulam de felicidade e por elas me considero eternamente grato, mas compreendo que deveis ter aspirações de venturas terenas, como a constituição dos vossos lares e a conquista da felicidade. Sim, querido pai, tornou Samuel, como todos, nós também temos esses ideais, mas não vos preocupeis por enquanto, pois o que nos estiver destinado pela providência divina, virá ter as nossas mãos. Bem, meu filho, louvo as tuas expressões. Bem sei que não temes o futuro, capacitado de que as leis do Criador não podem ser fraudadas e que ele, que tudo sabe e provê, não se esquecerá de ninguém na partilha de bens de que regurgitam suas mãos. Como vós, tenho confiança no Criador, a quem o grande filósofo hebreu Jesus dá adequadamente o nome de Pai. Ainda hoje meditava eu numa das suas frases geniais, recolhida pelos seus discípulos, na qual ele nos aconselha a não nos preocuparmos demais com o que havemos de comer e de vestir. Numa imagem formosa, lembra que Deus veste os pássaros e as flores com maior beleza do que os reis podem vestir-se e conclui acertadoramente que o que importa é seguir as retas veredas da justiça, pois, em o fazendo, tudo mais nos será dado de acréscimo. Justamente o que pensamos, querido pai! Exclamou o adolescente. Anália juntou. Nossa vida aqui decorre feliz. Desde que nascemos, nunca nos faltou nada. Acho tão bonito este lugar. Temos tudo o que se precisa para viver, frutas, flores, cereais, iguarias saborosas, campo e montanha, terra e mar. Que mais poderíamos desejar se temos também o amor e o carinho daqueles que nos deram o ser? Muito bem, respondeu Plotino, contente com o que ouvia. Quero porém que me elucidem sobre o seguinte: não desejais frequentar festividades sociais, participar de entretenimentos noturnos, amados filhos? Depende da vossa vontade, meu pai. Respondeu Anália, pois se tendes vos privado de ir a festas ruidosas por amor dos vossos filhos, agora, se vos aprover, poderemos acompanhar-vos. Para nós será um ótimo ensejo de conhecer a sociedade humana. Se surgirem decepções, lamentaremos o ocorrido e voltaremos a viver como até agora, neste reduto encantador. Tenho curiosidade de assistir uma festa importante, para saber o efeito que vamos sentir, eu e Samuel. Quereis então, filhos, ir ao solar de apoio no próximo sábado? Recebi atencioso o convite do seu proprietário, o valoroso Argo Zenóbio, que festeja o seu regresso à pátria, após longa e fortunosa ausência. Se quiserdes nos levar, papai, respondeu Anália, iremos com prazer. Será a nossa primeira aventura social, a nossa primeira experiência em cerimônias festivas. Mas, por que está tão triste e lacrimosa nossa adorada mãezinha? No dia seguinte, depois do jantar, que decorreu com desusada animação, mostrando-se reservada apenas Emérita, Plotino reuniu a família na sala de música, que servia também de biblioteca, e assim lhes falou. Queridos filhos, atendendo a um pedido de vossa mãe, vou quebrar os princípios porque tenho me norteado em vossa educação e conduzir-vos a alguns lugares aprazíveis, a festividades brilhantes. Penetrareis o mundo que ainda não conheceis. Travareis relações com pessoas de todos os matizes morais e isto vos servirá de valiosa experiência. Até aqui tenho evitado o contato daqueles que vos possam causar dano. Agora, que o vosso espírito está formado e sabeis distinguir o bem do mal, estáis aptos a vos conduzir em todas as situações e eu vos levarei a lugares onde melhor podereis conhecer a humanidade e mesmo a vós próprios. Quero ver como vos conduzireis. Amado pai, disse Samuel,
Ensinastes-nos a prezar o bem acima de tudo, em qualquer situação, mostrastes-nos a beleza sublime que existe no culto fervoroso e humilde das virtudes. Nossa escolha já está feita, não é mister novas experiências, ou dar-se-á que duvidais dos vossos filhos e do amor que eles vos consagram. Tesouros de minha alma. Falou Plotino com arrebatamento, não duvido de vós. Mas como já falei, é preciso que haja situações propícias para que possam ser revelados os verdadeiros pendores de cada criatura. Vou explicar melhor o que desejo, esperando ser bem compreendido por todos. Aqui, sob a vigilância paterna, fostes criados e educados. Tudo foi feito para vos fazer compreender que a felicidade reside na virtude. Mestres foram trazidos que vos mostraram os fundamentos divinos da moral e as razões que nos aconselham a optar pelo bem. Mandei ensinar-vos a música, o canto, a poesia, a oratória como outras tantas fontes de beleza e de momentos felizes. Até hoje, nunca soubestes o que fosse um desejo contrariado ou uma privação. Precisais agora pôr em prática o que aprendestes. Teoricamente estáis armados para vencer a luta que vos aguarda. Mas, como vos comportareis em face das provas que sua vida apresenta? Confio em que triunfareis. Querido pai, exclamou Anália, perplexa com as palavras que ouvia, realmente nossa vida tem decorrido até que descuidosa e fácil. Do mundo só conhecemos esse recanto ditoso. Tendes razão em querer saber se ao defrontar as dificuldades naturais da vida, saberemos nos conduzir convenientemente. Isto vem confirmar o que me foi dito há pouco tempo, por um oráculo, em uma das nossas reuniões de estudo do cristianismo. O nume tutelar que falou pela boca da pitonisa aconselhou-nos a que permanecêssemos firmes na prática do bem, pois que dias chegariam em que seríamos submetidos à prova. Aguardo serenamente as lutas que o destino me oferecer. Inspirados pelas vossas palavras, paizinho, haveremos de vencer. Plotino estreitou ternamente nos braços os dois filhos, dizendo: Deus vos abençoe, meus filhos, pelas alegrias que me dais. Sinto-me 1000 vezes compensado dos trabalhos e apreensões que me causastes involuntariamente com as vossas traquinadas inocentes e as enfermidades que vos assaltaram na infância. Um dia sabereis o que é o sofrimento dos pais que amam verdadeiramente os seus filhos ao verem seus pequeninos corpos tremerem de febre, sem que eles possam atalhar o mal, cuja causa na maioria das vezes se ignora. Continuarei ao vosso lado, assistindo-vos com a minha experiência e os meus conselhos, sempre que os solicitardes. Mas penso que não será necessário interferir, pois bem conheço os nobres sentimentos de ambos. Estamos, portanto, de acordo. Frequentareis as reuniões mundanas e sereis apresentados à sociedade que se diverte. Dirigindo-se à esposa, que se mantinha silenciosa, perguntou: Estás satisfeita, emérita? Só tenho que aprovar as tuas deliberações. Não, quero ouvir a tua opinião sincera. Não sou nenhum déspota familiar. Desejo que a nossa vida doméstica transcorra em ambiente de concórdia e não de opressão. Quero que todos manifestem lealmente os seus pensamentos. A minha vida, na sua mais bela fase, disse Emérita com desalento, já está encerrada. É-me indiferente hoje, permanecer aqui ou além. Já gostei muito de festas, na mocidade, mas agora a idade me afugenta dos folguedos sociais. Todavia, não serei desmancha prazeres. Não te compreendo, interrompeu Plotino com um olhar fulmíneo. Ainda ontem me pedias para ir a festas e hoje dizes que te é indiferente ir ou não? Mudei de opinião. Mas se achas que não devemos fugir ao convívio humano, nem isolarmos-nos egoisticamente neste solar, então iremos. Samuel e Anália entreolharam-se atônitos e, antes que o progenitor usasse da palavra, o jovem ponderou. Mãe querida, não queremos contrariar-vos. Aceitamos prazerosos o alvitre de papai, porque pensamos que contava com a tua aprovação. Uma vez, porém, que não vos agrada a perspectiva de tomar parte em folguedos, permaneçamos neste bendito solar, onde temos sido tão felizes. Não, meu filho. Teu pai já decidiu levar-vos a divertimentos. Aproveitai, portanto. A mocidade passa depressa e se não conhecerdes a felicidade agora, é pouco provável que venhas encontrá-la mais tarde, ou num céu que ninguém sabe se existe. Bem, disse Plotino, conciliador. Façamos uma experiência,
Aceitemos o amistoso convite de Argos Zenóbio para a festa que lhe oferece aos vizinhos e em breve, reunidos novamente neste mesmo local, externaremos as nossas opiniões relativamente às impressões colhidas. Querido paizinho, aduziu Anália atemorizada, não seria melhor desistir de experiências que podem criar a desarmonia entre nós? De modo nenhum, minha filha. Sempre haverá meio de nos esquivarmos a futuros convites se as opiniões de todos aqui não foram unanimemente favoráveis. E dando a entender que considerava o caso resolvido. Todos vós fareis as compras necessárias para uma apresentação condigna. Escolhei o que houver de melhor em trajes de gala, sem cogitar dos gastos que isso possa ocasionar. Esmerai-vos, para que não fiquemos em posição vexatória nos salões do maravilhoso castelo. Argos Zenóbio não é homem de meias medidas e tudo indica que o espetáculo cederá às mais otimistas previsões. Muitas críticas eram feitas a Zenóbio, durante o tempo que servimos juntos no exército, pelo seu elevado padrão de vida e excessiva riqueza dos jantares que oferecia aos amigos. Ora, se isso ocorria quando seus meios de fortuna eram ainda limitados, como não será agora, depois que se tornou rico como Creso? Preparai-vos a capricho, para não fazermos má figura. Paizinho, interveio Anália, não sei o que eu estou sentindo, mas já não tenho vontade de ir a festas. Eu havia pedido à mamãe que me apresentasse à sociedade, como é costume entre nós, mas agora que a minha aspiração se realiza, minha alma se conturba e o meu maior desejo seria evitar essa experiência, que talvez nos traga dissabores em vez de alegria. Não sejas pessimista, minha filha, disse Emérita. Os pensamentos agorentos atraem maus espíritos, que procuram convertê-los em realidade. Nada receies, minha filha, acrescentou Plotino sorrindo, que aqui poderia acontecer de mal num baile. Tomarmos cuidado para que o frio da madrugada não prejudique os vossos organismos no trajeto da volta. Perdi uma irmã em consequência de enfermidade contraída na saída de uma festa. O seu desaparecimento, em verdes anos, imergiu a nossa casa em dor inconsolável e acabou por levar ao sepulcro minha amorosa mãe. Conhecendo o perigo, poderemos evitá-lo. Um carro fechado nos transportará e todos levarão seus agasalhos. Fim da palestra, foram descansar. Os dias que se seguiram, foram absorvidos pelos preparativos, e o castelo, normalmente silencioso, apresentava estranha animação. Fânulos apressados cruzavam as suas dependências em todas as direções. Hábeis costureiras foram contratadas, ao mesmo tempo que era providenciada a compra de finíssimos linhos, tules preciosos, sedas, joias modernas, e mil outras coisas indispensáveis a uma indumentária de gala. Chegavam notícias do solar de Apolo que confirmavam as previsões de Plotino sobre a grandiosidade do espetáculo preparado por Zenóbio. Operários sem conta eram empregados na reparação do solar e restauração dos seus jardins. Dizia-se que emissários de Zenóbio percorriam o Peloponeso à procura de artistas, músicos, bailarinos, cantores e acrescentava-se em tom faceto que Zenóbio despachara um liberto com a missão de escalar o Parnaso e contratar as próprias musas por qualquer preço. Somente Emérita mantinha-se desinteressada e por vezes, os filhos lhe faziam arguições amistosas, que eram respondidas evasivamente. Dir-se-ia que ela se encerrara em si própria, absorta em alguma grave preocupação que não desejava comunicar a ninguém. A mãezinha já conhece o senhor do solar de Apolo? Interrogou Samuel, fixando-lhe olhar atento. Sim, murmurou ela soturnamente. Ele foi aluno do meu falecido pai, de quem depois se tornou amigo. Meu progenitor admirava-lhe as qualidades pessoais, embora fizesse restrições sobre o seu caráter, pois, dizia, não basta uma pessoa ser inteligente e corajosa, é preciso que aplique esses predicados para o bem. E aos que desculpavam os defeitos de Zenóbio em consideração às suas qualidades, respondia sempre, uma bela inteligência não justifica um mau caráter. A esse tempo, habitávamos em Atenas e meu bondoso pai lecionava na Academia dos Peripatéticos, assim chamados porque os professores dão as aulas passeando com os discípulos. Plotino e Zenóbio estudaram juntos e foi nas festas de formatura que vinha conhecê-los. Ambos se enamoraram de mim e quase surgiu uma briga entre eles, porque papai favorecia Plotino. Mamãe se admirava de que duas pessoas de gênio tão diferentes como Zenóbio e Plotino fossem tão amigos e declarava,
É a primeira vez que eu vejo a virtude de braço com o vício. Os dois seguiram a carreira das armas, mas cada qual foi para o seu lado. Ao partir, Plotino me pediu em casamento. Depois de refletir, respondi-lhe afirmativamente por carta e pouco depois, realizamos nosso consórcio. Mais tarde, também Zenóbio, quis se tornar um belo oficial, apresentou-se como candidato à minha mão. Quando soube que eu já estava casada, ficou desapontado e regressou às fileiras, onde se destacou como hábil guerreiro. Ele era belo, mas prepotente e voluntarioso. Deus queira que tenha mudado de temperamento, para seu bem e para o bem dos que estão em contato com ele. Não aprecio indivíduos com tais característicos morais, exclamou Samuel. Nem todos pensam dessa maneira, meu filho. Muitos dos seus companheiros apreciam-no e pensam de igual modo. Vários colegas tomavam-no por modelo, pois é imponente, másculo, opulento, instruído e sabe dominar os que o cercam como se fora um cheque. Também não gosto de pessoas assim, disse Anália. O homem autoritário é geralmente um tirano, e espalha o sofrimento por onde passa. Já não tenho mais desejo algum de ir ao solar de Apolo. O melhor é nos conservarmos afastados de semelhante personalidade. Não prevejo nada de bom numa festa cujo ofertante é arbitrário e pode altercar com algum convidado e entender de mandar prendê-lo ou matá-lo. Não, minha filha, isso ele não fará, nem imagines tamanha loucura, pois Argos apenas convidou amigos e pessoas de elevada condição social. Mamãe, tudo se pode esperar de uma pessoa tirânica. O nascimento, ou seja, o nome da família, a educação recebida, o dinheiro abundante, não constituem entraves ao seu despotismo, antes o favorecem. Pedirei a papai para desistir de nos levar a essa festa, cuja antevisão está me causando sérias apreensões. Não. Não. Disse Emérita, com energia não manifestada até então. Agora é tarde para voltar atrás. Deixemos que as coisas sigam o seu curso. O solar de Apolo, um tanto distante do que pertencia a Plotino, era mais amplo, tinha sido edificado no alto de uma colina, como sonham ser os castelos medievais, com o objetivo de não só proporcionar melhor vista para todos os lados, como oferecer melhor defesa em caso de assédio. O acesso era feito por uma larga estrada sinuosa que terminava numa ponte levadiça, ao pé de grossas muralhas de pedra. Aos peões o caminho era encurtado em vários trechos por lances de escalinata. As torres dos ângulos, cobertas em ponta, projetavam-se a altura impressionante. O seu recorte no céu produzia, à distância, mirífico efeito. A coloração clara das pedras empregadas na construção atenuava o efeito opressivo daquela massa granítica. Concorriam para alegrar o ambiente, os jardins, um bem cuidado pomar e os tufos de flores que aqui e ali medravam nas seteiras e barbacãs. Penetrava-se no solar por um amplo portão chapeado de ferro, normalmente aberto. Uma rua interna, calçada com grandes pedras, circundava o jardim interior e havia neste, uma fonte de mármore representando uma ninfa sentada junto a um cântaro caído, de onde fluía a água. Nas noites festivas, eram acesos inúmeros achiotes e lanternas, que resplendiam nas trevas, favorecendo a aproximação dos convivas. Um farol era aceso na torre de vigia, cuja luz era vista das costas da Ática, do outro lado do golfo. Raiou finalmente o dia ansiosamente aguardado pelos nossos personagens. Plotino dava as últimas ordens para que tudo estivesse pronto à hora da partida. Nenhum esforço fora poupado para que a sua família se apresentasse condignamente trajada na faustosa cerimônia. Emérita e Anália, louras, de cabelos anelados, haviam escolhido uma roupagem de seda azul safira, que combinava com a cor dos seus belos e grandes olhos. Um cinto de prata, incrustado de finas pedrarias realçava o talhe esbelto das duas criaturas, que não se diria mãe e filha. Samuel por sua vez, extremamente semelhante ao progenitor, era de porte elevado, tez morena, olhos negros e expressivos, revelando sempre uma certa melancolia, que se tornava patente a todos. "Estás doente, meu filho?" interpelou Plotino, quando a família se achava reunida quase à hora de partirem. "Não, querido pai, estou perplexo por ter de experimentar uma desconhecida emoção, indo ao castelo de vosso amigo Argo Zenóbio, sobre cujo procedimento as opiniões divergem.
Eu preferiria que não nos levasseis ao solar de Apolo, concluiu o jovem, fitando-o com visível amargura. Imérita, que era supersticiosa, preocupada com os pressentimentos do seu filho, empalideceu subitamente e disse: Não fales assim, Samuel, porque atrai a infelicidade. Aposto que amanhã bendirás as horas felizes que vamos viver. Estás emocionado porque é a primeira vez que vais a uma festa importante. Deus vos ouça, mãezinha, respondeu Samuel, que a seguir acrescentou sorrindo algo a contragosto. Vejam como são as coisas, mamãe, que a princípio não queria ir, parece que é a única que está realmente alegre, tanto que está mais bonita e animada do que Anália. Nunca vos vi tão bela, minha mãe. Pena que não estejamos todos com a mesma disposição de espírito, pois vejo papai e Anália meio tristes e adivinho que de bom grado renunciariam ao divertimento. Pelo que ouço, falou Emérita com ironia, já fostes contaminados pelo pessimismo de Plotino, para quem a alegria é pecado mortal. Para vós todos a vida consiste apenas na ingestão de alimento e no trabalho, sem nenhum momento de despreocupação que suavize as agruras da existência. Só profetizais decepção e tormentos, do berço túmulo, sem nenhum fugaz encanto para o coração. Somente agora decifro as razões da tua perpétua melancolia. Exclamou Plotino com a voz alterada por secreta angústia. Como soubeste dissimular por tanto tempo os teus verdadeiros sentimentos, que hoje explodem? Jamais te disse que não apreciava festas. Foi numa festa que me conheceste, e continuo a achá-las encantadoras, replicou Emérita arrogante. E quando estavas num baile, deleitada pela música, pelas iguarias saborosas e entre o entusiasmo esfuziante dos demais convivas, não te assaltava uma sensação de futilidade e hipocrisia? Não, absolutamente. Se formos raciocinar assim, tudo nesta vida é fútil e inútil porque tudo acaba num túmulo. Se a perspectiva de morrer já é de si tão triste, esqueçamos que a morte um dia cortará o fio da nossa existência e vivamos alegres e despreocupados, tanto quanto possível. Há quem ame o silêncio e a monotonia da vida doméstica, com as mesmas dificuldades e as mesmas lutas de sempre, mas eu não acho que o véu de noiva seja mortalha. Estou surpreendido com as tuas revelações, Plotino. Vou de assombro em assombro. Tuas palavras são de um coração árido, desprovido de sentimentos afetivos, em que predomina o egoísmo. Nunca imaginei que tivesses um coração insaciável, ávido dos falsos e corruptos prazeres mundanos. O lar para ti é um castigo, uma prisão. A companhia dos seres que te amam, é monótona, sem atrativos. Não só me ofendes, como ofendes a Deus com a tua ingratidão, pois graças à proteção das mensageiros da sua caridade, jamais tivemos um dissabor profundo, e temos sido poupados pelas desditas, tão comuns no mundo em que vivemos. Que mais querias tu, Emérita? Não profiras mais essas queixas insensatas e injustas, pois Deus pode te castigar fazendo-te conhecer a verdadeira desgraça. Quem não deve não teme, e eu não ofendo a Deus quando sustento que temos o direito de procurar alegrias lícitas, em convivência com os seres amigos. Mamãe, exclamou Samuel, fitando-a com dolorosa surpresa, estou vos desconhecendo. Eu pensava que não tivesseis outras preocupações senão o nosso lar. Agora começo a perceber que vós, sempre compassiva e meiga, tendes outras aspirações, que o vosso mundo não é apenas o nosso, ideais esses que não se coadunam com os do nosso afetuoso pai. Eis o erro que todos cometeis, lar, sinônimo de prisão e isolamento. Mas, por quê? Porque uma mulher sensata, mãe de família, há de se enterrar viva entre as quatro paredes do lar. Porque a verdadeira aventura terrena deve pairar na tranquilidade das habitações honestas, no aconchego dos entes queridos, falou o jovem com desconhecida eloquência. Eu desconheço estas expressões em teus lábios, Samuel. Disse-lhe a progenitora fitando surpresa. Dir-se-ia que estudaste bem as lições com teu pai, para que as transmitisses com fidelidade, como se já tivesses a experiência de um ancião. Lamento o vosso equívoco, querida mãe, porque considero o papai nobre demais para transmitir-me pensamentos que viessem causar-vos pesar. Mas a verdade é que a razão está com ele. Anália, que aguardava um ensejo para desviar o debate, interveio. Deixemos de discussões, pois a nossa união é a nossa força e a nossa riqueza.
Vamos, isto sim, ver se não falta nada, pois está chegando a hora da saída. Uma carruagem tirada por 4 cavalos ajaezados com apuro, viera postar-se à porta. Mais algumas recomendações ao mordomo e Plotino Isócrates acompanhado da esposa e dos filhos, tomou lugar na viatura, que se pôs em movimento.